Amém? Para os irmãos que não sabem, né? Nós estamos estudando a carta de Pedro, desde o primeiro versículo e vamos seguir até terminar. E hoje nós chegamos no capítulo de número 3. Amém? Que Deus nos abençoe, amém? Amém? Deixa eu deixar aqui. Antes eu quero orar com os irmãos. Me ajudam? Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos adorar a Deus. Pai, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco aqui nesse lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, paire sobre esse lugar, Senhor, nos trazendo renovo. Que a revelação da sua palavra, Senhor, seja algo real em nossas vidas hoje. Nós cremos, Senhor, no teu poder, na tua graça e no teu cuidado com todos nós. Nós queremos sair daqui, Senhor, melhor do que como entramos. E nós cremos, Senhor, que o remédio para todas as nossas angústias, para todas as nossas aflições e dificuldades, é a sua palavra, meu Deus. Fala conosco nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, e nós repreendemos, Senhor, todo tipo de qualquer espírito contrário à sua palavra, Senhor. Nós repreendemos em o nome de Jesus Cristo todo espírito de distração, Pai, porque nós queremos se concentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo achou, irmãos? 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Antes eu quero fazer uma breve introdução com os irmãos. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai servir para nós como um manual de instrução. Amém? E a carta de Pedro, que é a carta que nós estamos estudando, ela é ainda mais explícita quando ela vai querer nos ensinar o padrão de Deus para as coisas e como nós devemos agir no nosso dia a dia. Nos primeiros capítulos do livro de Pedro, que nós estamos estudando, Pedro ele faz uma espécie de linha do tempo. Ele faz uma análise cronológica da pessoa que aceitou a Cristo em sua vida. Ele vai primeiramente nos mostrar os atributos de Deus. Ele nos mostra a graça e a misericórdia de Deus, a graça que Deus teve conosco, e ele também vai nos explicar aquilo que nós vamos ganhar através dessa graça do Senhor. E no decorrer da sua carta, ele começa a detalhar a mudança que nós devemos ter depois que a gente se converte. Então Pedro, no decorrer dos textos, ele começa a estabelecer um padrão para a nossa vida. Repita assim: Pedro vai estabelecer para a nossa vida. Ele estabelece um padrão para nós como pessoa no individual. Ele vai estabelecer um padrão para nós como igreja no coletivo, e ele fala até do padrão de como nós devemos se comportar com as pessoas ímpias, pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. Só que agora presta atenção, observe algo. Nós vivemos, irmãos, numa fase da humanidade em que se formou um padrão para tudo, sim ou não? Para tudo existe um padrão. Existem movimentos que tentam mudar o padrão certo das coisas. Qual é o problema de tudo isso? O problema, irmãos, que o padrão que essas pessoas tentam colocar nas pessoas não é o padrão de Deus. Os irmãos estão aí? Nós vivemos num mundo onde se inverteu os valores de Deus. Os irmãos conseguem entender? E agora eu te pergunto, irmãos, qual é o padrão de Deus? Como que eu posso descobrir o padrão correto para a vontade de Deus? Alguém sabe responder? O padrão de Deus, irmãos, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. O padrão de Deus e a vontade de Deus, presta atenção,
não é baseada naquilo do que eu acho ser o certo. O padrão de Deus não é baseado naquilo em que as pessoas acham ser o correto. O padrão correto a se seguir é o que a palavra de Deus vai nos dizer. E é exatamente sobre isso que Pedro vai falar. É exatamente sobre isso que Pedro trata as coisas na sua carta. Que é o padrão que devemos ser, o padrão de como nós devemos se comportar. Que é qual o padrão? É o padrão de pessoas que carregam o testemunho de Cristo no seu interior. Amém, irmãos? E esse padrão, ele agrada a Deus, irmãos. E eu vou mais além. Ele agrada a Deus e também as pessoas. Os irmãos conseguem entender? Porque no decorrer dessa carta nós vimos que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos orienta e ele estabelece padrões para as várias áreas da nossa vida. De como crescer espiritualmente quando cremos em Jesus, de como devemos se comportar uns com os outros, falando de crente para crente, de como devemos se comportar com os irmãos que ainda não são crente, e de como deve ser o nosso testemunho diante das pessoas. Só que agora, irmãos, no capítulo de número 3, Pedro ele vai tocar num assunto muito delicado. Um assunto muito delicado de se falar. Me pergunta qual? Só isso, irmãos? Me pergunta qual, irmãos? Pedro agora, no capítulo de número 3, ele vai estabelecer um padrão de como deve se comportar as esposas e como que deve se comportar os maridos. Amém, irmãos? Qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema de tudo isso, irmãos? O problema de tudo isso é que os padrões que Pedro estabelece aqui, quase ninguém mais usa. O mundo, irmãos, o sistema, os movimentos, eles já conseguiram convencer as pessoas de que esse padrão estabelecido por Deus não é o correto. Nós chegamos ao ponto de que se a mulher e o marido seguir esses princípios estabelecidos na palavra de Deus, eles já são considerados anormais. Eles já não cabem mais no meio da sociedade em geral. Porque as pessoas já estabeleceram um padrão de como deve ser um casal. Só que agora eu te pergunto, qual é o padrão que as mulheres e os maridos devem seguir? O que nós devemos seguir? Pastor, mas eu acho, eu penso assim, eu acho. Tem pessoas assim, não tem? Só que, irmãos, deixa eu falar algo para você. A nossa opinião pouco interessa para Deus. Deus não pediu a nossa opinião para nada. Os irmãos estão aí? Deus, irmãos, nós temos que entender que Deus é soberano. Deus é o criador do ser humano. Ele sim sabe o que é melhor ou o que é pior para o ser humano, porque foi Ele quem criou. E quem somos, nós, essas pessoas por aí, para estabelecer algum tipo de padrão fora da vontade de Deus? Porque bem na verdade, irmãos, nós estamos aqui somente para obedecer a palavra dEle, sem questionar nada. Amém, irmãos? Quem quer saber qual é o padrão para ter um bom casamento? Amém? Pode ficar ruim para você, irmãos. A carapuça pode servir e ter que vestir ela. Amém? Quem quer saber mesmo assim? Diminuiu um pouco
Aí erguida. Quem quer saber diz amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Os irmãos prometem que não vão levar para o coração? Eu vou falar, irmãos. As crianças até desceram todas lá para baixo, amém? Então segura que vem chumbo grosso, amém? O texto vai nos dizer assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à sua mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Não feche sua Bíblia, nós vamos ver verso por verso e entender o que o apóstolo Pedro quis nos dizer aqui. Amém? Verso de número 1, projeta lá para mim. Amém, essa tradução é boa. O texto vai dizer assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. As irmãs repitam assim comigo: sujeita ao próprio marido. Presta atenção que eu já vou começar com uma polêmica agora aqui, irmãos. Desfazer algo que a igreja construiu por muitos anos. O grande problema, irmãos, de pessoas, quando as pessoas leem a Bíblia, não é que a Bíblia é difícil de interpretar e de ler. O problema é português mesmo, irmãos. É alfabetização. Esse é o grande problema. Aí as pessoas, elas leem, entendem o que querem e começam a tomar aquilo por verdade. Amém? Por que eu digo isso? Porque olha o que o texto vai dizer: mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. E olha como algumas pessoas leem e entendem: mulheres, sejam sujeitas aos homens. Só que a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela não manda, presta atenção, a Bíblia, ela não manda a mulher ser sujeita ao homem. As irmãs estão aí? Repita assim: a mulher não deve ser sujeita aos homens. Agora repita assim: a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Deus nunca falou, irmãos, que as mulheres têm que ficar abaixando a cabeça para os homens. As mulheres, irmãos, não precisam ficar se sujeitando a todos os homens. Deus, Ele fala que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. E tem várias igrejas por aí, irmãos, que eles tratam as mulheres como se fossem lixo. As mulheres só servem para essas pessoas para fazer comida e cuidar das crianças. Sim ou não? Logicamente, irmãos, que são coisas diferentes, falando em funções da igreja. Existem sim coisas que as mulheres não podem fazer.
falando de igreja, amém? Por exemplo, receber dízimos e ofertas, consagrar crianças, fazer casamentos. A Bíblia é contra isso. Só que esse texto não está falando disso, amém? O texto está falando de pessoas normais, marido e mulher, e não funções de dentro da igreja. Então, as mulheres, elas não precisam ser submissas a todos os homens, como se os homens fossem maiores. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu próprio marido. Os irmãos conseguem entender? A minha esposa, irmãos, ela tem que ser submissa a mim, e não a outro homem. Porque a submissão, irmãos, presta atenção, a submissão está dentro do contexto de família. E família, irmãos, é algo em que nós não deveríamos tocar. Os irmãos conseguem entender? Amém? Porque quando, irmãos, um homem e uma mulher, eles decidem se casar e formar uma família, uma organização de hierarquia é composta e ela tem que ser respeitada. Pastor, como que funciona a hierarquia numa família? Presta atenção, irmãs, amém? É marido, mulher e filhos. Os irmãos conseguem entender? É bem nessa ordem, irmãos. Ah, pastor, mas e se a mulher é viúva? Irmãos, se ela é viúva, ela não precisa se sujeitar a homem nenhum. Porque não é essa a ordem de Deus. Os irmãos conseguem entender? Pastor, então qual é a ordem de Deus? Vamos ler? Mulheres, as irmãs me ajudam. Sede sujeita ao vosso... Repita assim: ao seu próprio. Repita assim: próprio marido. Ou seja, cada mulher tem que sujeitar o seu próprio marido. Olha a riqueza de detalhes na Bíblia, irmãos. Sabe por quê? Porque maridos, irmãos, tem um monte. Quem é casado aí, levanta a mão. Ele é marido, ele é marido, ele é marido, ele é marido, eu sou marido. Marido tem um monte. Imagina a confusão, tem algumas traduções que está escrito aos seus próprios maridos. Não é a mais fiel, irmãos. Porque eu não tenho que respeitar todos os maridos. A mulher, ela tem que respeitar o seu próprio marido. Marido tem um monte, mas você só tem? Então você tem que respeitar o seu marido. Amém, irmãs? Ficou claro? Certeza? Memorizaram? Então eu vou fazer umas perguntas para as irmãs para ver se entenderam. Amém? Para a gente continuar. A mulher, ela tem que se sujeitar a todos os homens? Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Não. A mulher, quando decide formar uma família, ela tem que se sujeitar ao seu marido? Amém. E os outros homens? Os outros maridos? Irmãs, os outros maridos que vão cuidar da mulher deles. Amém? Já dá um trabalhão, irmão, cuidar de uma? Imagina cuidar de um monte. Existe esse algo sagrado, irmãos, chamado família. É algo muito sério, irmãos. Quando um casal me procura, vem falar comigo, o máximo que eu vou fazer é aconselhar. Agora a decisão, quem tem que tomar é o sacerdote da família. É dentro do lar que tem que sair a decisão. Os irmãos conseguem entender? Ah, pastor, amém. Só que assim, o meu marido é um bananão. O meu marido, olha, é só a graça de Deus, não faz frente, é paradão. Tem marido assim ou não? Não fala, irmã, não fala. Amém? Escutei um amém lá no fundo. Mas existe, irmãos. Existem os homens assim. Só que eu posso falar algo,
Irmãos, os homens, posso falar algo? Posso, irmãos? Posso? Irmãos, tem homens, presta atenção, tem homens que não honram as calças que vestem, irmãos. Tem homem que não honra a barba que tem na cara. Porque se não fosse a mulher tomar as rédeas da família e dar uma direção para a família, os filhos passavam fome. Eles não tinham onde morar. Os irmãos conseguem entender? Se você, irmão, presta atenção, se você é um homem assim, começa a rever a sua vida. Porque Deus te criou para você ser o cabeça do lar. E não para você ser um fardo para a sua família te carregar. Você tem que ser um cabeça no sentido de tomar as decisões, de você ser o guardião da sua casa, de ser a pessoa que segura as rédeas e comanda a família no melhor caminho. É para isso, irmãos, que Deus te chamou. Posso falar uma coisa? Tem muito corpo, tem muita família padecendo, porque a cabeça, que é o marido, não funciona. A palavra submissão, né? Sujeitai-vos, é você estar submissa ao seu marido. A palavra submissão, ela é o conjunto de duas palavras, submissão, ou seja, embaixo de uma missão. Ou seja, quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, ela tem que dizer que ela tem que estar debaixo da missão que o marido está. Ela tem que seguir junto na missão que o marido recebeu. Para quê? Para que essa missão seja cumprida na família deles. Os irmãos conseguem entender? Qual é o problema de tudo isso? O problema é que tem marido que não sabe a missão dele. Não tem missão nenhuma. Aí a mulher fica perdida. É difícil, irmãos, presta atenção, é difícil estar debaixo da missão de alguém que não tem missão. Porque quando a pessoa tem uma missão clara na vida, a mulher, ela vai olhar para o marido, ela vai saber aonde ela vai chegar se ela continuar com ele. Agora, se não existe uma missão, não existe submissão. Os irmãos conseguem entender? Você, irmão, cabeça da sua família, sacerdote da sua casa, você tem que ter muito claro na sua cabeça e com a sua esposa qual é a missão de vocês. Pastor, mas assim, o meu marido, ele é meio perdido, né? Ele não sabe direito qual é a missão dele. Ele não achou ainda o propósito dele. Então nossa família está meio perdida. Como que eu faço para auxiliar o meu marido a achar o propósito dele, a achar a missão dele? A Bíblia vai nos responder. Amém? Verso de número 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido. Para quê? Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo seu porte, pelo seu comportamento, sejam ganhos, sem palavra. Irmã, se o seu marido ainda não se entregou a Jesus, ou se ele anda meio perdido, sem saber a missão dele, não adianta você ficar matraqueando no ouvido dele. Não adianta você ficar enchendo as paciências dele.
o máximo que vai acontecer com esse marido é ele ficar com raiva da igreja. Pastor, então como que eu devo agir? As duas últimas palavras do verso, repita comigo: sem palavras. Difícil para uma mulher, né? Como que uma mulher vai agir sem palavras? Só que é o que a Bíblia diz, irmãos. Presta atenção, irmãs. Você tem que ganhar o seu marido com as suas atitudes. Não é falando meia hora no ouvido dele, deixando o coitado sem janta, que você vai mudar ele, irmãs. Acreditem em mim. Mulheres, esposas, vocês podem conseguir tudo o que vocês querem do marido de vocês. Presta atenção. Quais são as duas coisas que o seu marido mais gosta? Presta atenção. Presta atenção. Quais são as duas coisas que o homem mais gosta? Precisa ficar vermelho, irmãs. Amém? Comida. Amém? E depois, sexo. Estou errado? Se eu estou errado, levanta a mão alguém aí, por favor. Sim ou não? Agora eu te pergunto, quando as coisas não estão indo bem, quais são as primeiras coisas que ele perde? Amor, faz um pudinho lá em nome de Jesus, vai fazer você. Estou com fome, vai fazer se está com fome. E tem mais, uma semana sem sexo. Amém? Agora eu te pergunto, você está sendo sábia? Eu te pergunto, você vai melhorar o seu marido? Irmãs, vocês pensam que vai melhorar, mas na verdade, você está dando legalidade para o diabo agir dentro da sua família. Acredite em mim, irmãs. Tem muitos maridos planejando adultério por falta de sexo em casa. Tem muitos maridos na pornografia porque não tem sexo em casa. Tem muitos casamentos acabando por falta de sexo. Nossa, pastor, mas você falando as coisas dessa na igreja? Irmãos, por não falarem esse tipo de coisa dentro da igreja, é que o diabo anda pintando e bordando dentro das famílias. O índice, irmãos, de crentes se divorciando é coisa absurda. Antigamente, para você ver um crente divorciando, não existia, irmãos. Hoje os números são elevadíssimos. Os irmãos conseguem entender? Então, se você é uma mulher, irmã, que por qualquer motivo você deixa o seu marido sem sexo, você corre um grande risco de perder a sua família. As irmãs estão aí?
E isso que eu estou falando, irmão, não sou eu que inventei. É a Bíblia quem diz. Projeta lá para mim, Emanuel, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 3. Não precisa achar, fica em Pedro aí mesmo, que eles projetam lá no telão. 1 Coríntios 7, 3. Capítulo 7, versículo de número 3. Presta atenção no texto, irmãos. O marido pague à mulher a devida benevolência, ou seja, cuide bem da sua mulher. E da mesma sorte, mulher, ao marido. A mulher, presta atenção, irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas quem tem é a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez. Para quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olha o que o texto nos diz, irmãos. Eu não sou dono do meu corpo. É a minha esposa que é dona dele. A minha esposa não é dona do corpo dela, sou eu que sou o dono do corpo dela. Os irmãos estão aí? Olha o que o texto vai nos dizer. Se talvez algum dia você queira fazer um jejum, consagrar um tempo de oração, o consentimento, ele tem que ser mútuo. Ou seja, eu só posso fazer uma consagração assim, se eu e a minha esposa entrar num acordo e os dois quererem. Se um não quiser, não tem, irmãos. Já não está mais dentro do padrão de Deus. E ele está dizendo assim, ó, se por um acaso vocês forem fazer isso, que não demore muito. Que seja algo rápido. Olha lá, e depois que vocês fizerem isso rapidamente, ajuntai-vos outra vez. Aqui é sexo, irmãos. Amém? O texto fala sobre isso. Faça o que vocês têm que fazer rápido, se for do consentimento dos dois, mas faça rápido. Terminando, se ajuntem novamente. Para quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Presta atenção, irmãos. Relação sexual entre o marido e a mulher, né? Falando para os marido e mulher, quem não casou ainda vai ouvindo para aprender já. É algo santo, irmãos. É algo muito sério. Então, se você por birra, por ego, ou talvez por desleixo, se você fica muito tempo sem, porque tem pessoas que é 30 dias, né? 60 dias. Os irmãos estão aí? Hã? Irmãos, se você é uma pessoa, presta atenção, irmãos, em algo sério. Se você é uma pessoa que faz isso, não ri, homem. Irmãos, se você é uma pessoa que faz isso, você está entregando a sua família de bandeja para o diabo. É sério, irmãos. Fica dando brecha. 30 dias. Que aparece uma piriguete. Parece um bombadão. Está feita a confusão, irmãos. Os irmãos conseguem entender? Amém, irmãos? Presta atenção, irmãos. Existem duas coisas principais que acaba um casamento. É sexo e dinheiro. Só que eles são meio opostos. Por quê? Porque o dinheiro é se você tem excesso. Se você tem muito dinheiro, irmãos, sem propósito,
aquilo é um problema na sua vida. E o índice de divórcio por causa de dinheiro é muito grande, porque cada um vai fazer o que quer da vida, tem dinheiro para tudo, e aí começa a fazer o que não deve. Amém? E o outro problema é o sexo, só que o sexo não é por excesso. Eu nunca vi, irmãos, alguém falar assim, eu vou me separar porque eu não aguento mais. Alguém já viu? Qual que é geralmente o problema? Eu vou me separar, eu não tenho nem sexo em casa mais. Os irmãos conseguem entender? Então, essas duas coisas, irmãos, sexo e dinheiro mal administrado, pode ser um problema na sua vida. Isso pode acabar com o seu casamento. Os irmãos conseguem entender? Olha lá, verso de número 2. Trabalhar, irmãos. Queima caloria, é mais que uma caminhada. Amém? Verso de número 2. Considerando a vossa vida casta, palavra casta aqui é santa, em temor, e que o enfeite delas, presta atenção, que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração. Esse homem aqui é a mulher, amém, irmãos? Esse homem é no sentido de ser humano. Está falando da esposa ainda. Só isso nós chamamos de exegese. Se você ler o capítulo e o versículo isolado, você vai dizer que é o homem. Mas não, o contexto está falando da mulher, amém? Mas o homem encoberto no coração, naquilo que é incorruptível, num traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha o que o texto está querendo dizer. Não adianta, irmãs, você ser bonita por fora e ser feia por dentro. Posso falar uma coisa? Não sei se eu falo, posso? Quem já viu, você deve ter visto, aquelas mulheres chiques, né? Toda empoderada, né? Toda independente, só que não dá certo com homem nenhum. Quem já viu? Você sabe por quê, irmãos, que os homens fogem dessas mulheres independentes? Sabe por quê? Justamente por causa da independência. Porque se o homem, ele segue um pouquinho os padrões de Deus, ele não vai querer uma mulher independente, irmãos. Por quê? Porque se for para viver uma vida com alguém independente, fica sozinho. As irmãs conseguem entender? Eu falava com um amigo meu esses dias, ele está noivo, vai casar. Aí ele vai comprar um imóvel novo, né? Mais legal assim para ele e para a esposa dele. Aí ele ficou faceiro, porque ele ficou sabendo do imóvel bom para ir comprar. Aí eu falei, vai ir lá ver? Ele falou, vou. Só que antes eu tenho que pegar a fulana, porque agora eu não tomo mais as decisões da minha vida sozinho. No meu interior eu pensei assim, deu certo. Já deu certo. Por quê? Porque ele entendeu o que é um casamento. Já começou certo, irmãos. Porque quando duas pessoas, presta atenção, quando duas pessoas decidem se casar, elas se casam justamente para serem dependentes um do outro. A Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que o marido e a mulher são um só. Então comece a rever algumas coisas na sua vida, irmãos. Esse negócio de o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu, o que eu compro é para mim, o que você compra é para você.
Vamos fazer alguma coisa? Não, paga. Irmãos, é um só, irmãos. E esse é o problema, irmãos. Nós vivemos numa geração onde as mulheres são bonitas por fora, mas são feias por dentro. Por quê? Porque o padrão que essas mulheres seguem é uma ideologia, é um feminismo maldito, uma ideologia do diabo, irmãos. Aonde o lema principal é assim: você não precisa ser dependente do seu marido, você pode ser independente. Só que isso é totalmente contra o padrão de Deus. As irmãs conseguem entender? E para o homem, irmãos, é a mesma coisa. Você que gosta de ficar fazendo as coisas sozinho, e a sua mulher ser a última a saber, comece a rever a sua vida. Porque esse não é o padrão de Deus. Repita assim: o marido e a mulher é um só, e um depende do outro. Os irmãos conseguem entender? Amém? Verso de número 5. Meu Deus, vamos acelerar. Verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Ou seja, as mulheres eram assim, irmãs, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão. Olha o que Sara fazia, chamando-lhe ele de Senhor, da qual sois filhas. Repita assim: eu, as mulheres, eu sou filha de Sara. E não temendo nenhum espanto. Presta atenção, irmãos. Quando Deus vai usar o nome de alguma mulher para exemplificar submissão e exemplo de mulher sábia, Deus escolhe o nome de Sara, esposa de Abraão. Apesar dessa mulher ter, assim, o que essa mulher passou, irmãs, a maioria não aguenta 1%. Se coloque no lugar de Sara. Morava num lugar onde fabricavam ídolos, deuses. Aí Abraão chega e fala assim: Sara, arruma as coisas que nós vamos embora. Deus falou comigo. Aí ela: qual Deus? Tinha um monte. Ele: não, é um Deus que a gente não vê. Ela ficou lá. Ela falou: o quê? Vamos. Vamos para onde, meu amor? Não sei. Deus vai falar no caminho. Chegaram no destino. Havia fome. Foram para o Egito. Ela era muito bonita, ela era linda, irmã. A Bíblia descreve que beleza igual de Sara nunca mais houve na terra. Chegando no Egito, Abraão: você é muito bonita. Vamos fingir que você é minha irmã, porque senão o faraó vai me matar para ficar com você. Chega lá, a primeira coisa que acontece: faraó se encanta por Sara. Compra Sara de Abraão. E teve sim relação sexual com Sara. Ele tomou ela por mulher. E ele dá riqueza para Abraão: ovelhas, vacas, servos, serva, um monte de coisa, deixou ele rico. Aí Deus lança uma praga em Faraó para ele soltar Sara. E ele solta. Vão embora com as riquezas. Um tempo depois acontece a mesma coisa. Rei Elimeleque olha para Sara, muito bonita. Abraão de novo: ai, minha irmã. Comprou Sara de novo. Só que dessa vez o rei não teve relação sexual com ela, porque a madre dela já tinha sido aberta. Aí em sonho, Deus se revela ao rei. O rei manda soltar imediatamente Sara, porque ele ficou perturbado e carregou riqueza. Ou seja, Abraão multiplicou a sua riqueza em cima do sofrimento de Sara. E o que o texto vai nos dizer? Ela chamava ele de Senhor. E muitas vezes, irmãos, o seu marido nem te vendeu ainda.
e você não obedece ele. Agar era uma dessas servas que veio no pacote, no dote de Faraó. E ela convivia com tudo isso, ela olhava para os servos, olhava para os boi, para os empregados, para o ouro, tudo que ganhou, saber que foi tudo às custas dela. E ela chamava ele de Senhor. Ela estava embaixo da missão de Abraão, que era o quê? Cumprir aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E agora eu te pergunto, o nome de Sara é lembrado quando vai falar de uma mulher submissa, uma mulher honrada. E o seu, irmã? Vai ser lembrado quando? Quando Deus for falar de uma mulher sábia ou quando Deus for falar de uma mulher tola? Amém, irmãs? Verso 7. Agora Pedro vai falar para os homens, tá? Quem estava faceirinho. Amém? Verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai, viva com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Presta atenção, irmãos. A sua mulher, ela tem que ser o primeiro lugar da sua vida. Ah, pastor, mas meus filhos, não é isso que a Bíblia diz. Você não pode amar mais os frutos do que a árvore. A sua mulher é prioridade na sua vida. Se você não dá prioridade à sua mulher, você não é o cabeça. Você não é o sacerdote da casa. Projeta lá rapidão, Emanuel, Efésios 5, 25. Presta atenção no telão, irmãos. Efésios 5, 25. O texto vai dizer assim, ó. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, irmãos, da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, para entregar uma igreja gloriosa, você tem que se sacrificar para manter a sua mulher gloriosa. Você tem que fazer a mesma coisa que Cristo fez pela igreja. A mesma coisa que Cristo fez pela igreja, você tem que fazer pela sua mulher. Tem umas pegadinhas, né, que os caras dão um susto. Primeira coisa que o cara faz é jogar a mulher na frente. Quem já viu? Presta atenção, irmãos. Se for preciso, você dá de frente com um trem para defender a sua esposa, você tem que fazer isso. A sua esposa tem que ser a razão e o motivo de você levantar todos os dias para ir trabalhar, irmãos. Amém, irmãos? Você tem que fazer de tudo, irmãos, de tudo, para deixar a sua esposa gloriosa. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão. Você é feio. Amém? Você coloca uma calça jeans e uma camiseta, dá uma batida no cabelo, tá pronto, irmãos. Agora a sua esposa não. A sua esposa não, irmão. Você tem sim que levar ela no salão, dar dinheiro para ela comprar roupa.
A sua mulher, irmãos, a sua mulher, ela tem que ser impecável. Ela tem que ser linda, irmãos. Sabe por quê? Eu aprendi uma vez com um amigo meu, ele me falou assim: quer chegar nos lugares e ser presença assim? Você pouco importa, a tua mulher tem que chegar, irmãos. E é exatamente isso que a Bíblia diz, irmãos. Sabe o que o texto vai dizer em 1 Coríntios 11:7? Mulher, leia esse versículo todo dia para os seus maridos. O texto vai dizer assim, ó: a mulher é a glória do homem. Como que está a sua glória, irmão? Meia boca? Ou gloriosa? O pastorzão tá grande a glória, né? Vai dar fruto já, né? Amém. Segunda-feira tá aí, né? Glória a Deus. Os irmãos conseguem entender? Você, irmão, pouco importa, se vira, né? Não vai andar que nem um mendigo também. Mas a sua esposa, irmãos, ela tem que ser gloriosa, porque Cristo, Ele deu a vida pela igreja. O que é uma hora no salão? Comparado com a vida, você daria a vida pela sua esposa? Misericórdia, 3. Que isso? Aí vocês não me ajudam também, né? Irmãos, para quem dá a vida para a esposa, soltar o cartão de crédito uma tarde é o quê? Vai trabalhar, irmão, vai vender dobrado, faz hora extra, trabalha sábado de tarde. Presta atenção. Presta atenção em algo muito sério agora para os homens. Presta atenção em algo muito sério. Coloca lá de novo, por favor, o finalzinho do verso 7. 1 Pedro 3, 7. Eu vou dar uma chave aqui, irmãos, para você romper na sua vida. Essa vai ser a resposta de Deus para muitos aqui nessa noite. Amém? Olha o que o texto diz: igualmente vós maridos, coabitai com ela, né, sua mulher, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não trata bem a sua mulher, se você não dá a honra que ela merece, se você não trata ela como Cristo tratou a igreja, deixando ela gloriosa, as suas orações não são recebidas por Deus. Pode ir no monte todo dia, pode vir aqui orar todo dia, Deus não ouve as suas orações. E da mesma maneira com a esposa. Por que eu peço e não acontece, pastor? Sou dizimista, sou ofertante, venho no culto, tomo ceia, ajudo nisso, faço aquilo. Talvez lá na sua casa tem algo impedindo das suas orações chegar até Deus. Pode ser o cuidado com a sua esposa, pode ser a sua vida sexual com sua esposa. Você sabia que Deus não atende suas orações? Se você não tem uma vida sexual com sua esposa? Não tem tempo, irmão, mas outra hora a gente lê os textos. Essa é a chave para tudo, irmãos. Não adianta, é aquele ditado, né? Tu se cobre aqui, o pé fica de fora. Tu bota para os pés, dá frio em cima, irmãos. Tem que ser 100%, irmãos. Não adianta ser um santo na igreja e não cuidar bem da sua esposa. Esposa, ganhar o marido não pelas palavras, mas sim pelas atitudes. Muitos ministérios afundam, falando de igreja agora, muitos ministérios afundam porque a mulher não é sábia. E na vida secular também, o marido chega em casa, é que o patrão que não sei o que, e eu fui lá,
A mulher, ao invés de ser sábia, acalmar o marido, calma, o que aconteceu? Calma, vamos, conversa. Não, ela faz o quê? É verdade mesmo, você é explorado, não sei o quê. No outro dia o cara chega lá e enfia os pés pelas mãos. No ministério é a mesma coisa. Ai, está acontecendo isso, aquilo. É verdade, eu sempre notei que você era o excluído, que olhavam de canto para você. A mulher sábia, irmãos, ela pode tanto alavancar o ministério ou a vida profissional do marido, como ela pode destruir com as suas palavras. Tem mulher sábia aqui nessa noite? Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Abraça a sua esposa.